Lição número 54. Estas são as ideias para a revisão de hoje. 16. Eu não tenho pensamentos neutros. Pensamentos neutros são impossíveis, porque todos os pensamentos têm poder. Eles farão um mundo falso ou me conduzirão ao mundo real. Mas os pensamentos não podem ser sem efeitos. Da mesma forma que o mundo que vejo surge dos meus erros de pensamento, o mundo real surgirá diante dos meus olhos à medida que eu permita que os meus erros sejam corrigidos. Meus pensamentos não podem deixar de ser verdadeiros ou falsos. Tem que ser um ou outro. O que vejo me mostra o que são. 17. Eu não vejo coisas neutras. O que eu vejo testemunha o que penso. Se eu não pensasse, não existiria, porque a vida é pensamento. Que eu olho o mundo que vejo como a representação do próprio estado da minha mente. Sei que o estado da minha mente pode mudar. E assim também sei que o mundo que vejo pode igualmente mudar. 18. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Se eu não tenho pensamentos privados, não posso ver um mundo privado. Até mesmo a louca ideia da separação teve que ser compartilhada antes que pudesse formar a base do mundo que vejo. No entanto, aquele compartilhar foi o compartilhar do nada. Posso também invocar os meus pensamentos reais que compartilham tudo com todos, da mesma forma que os meus pensamentos de separação convocam os pensamentos de separação dos outros. Assim também os meus pensamentos reais despertam os pensamentos reais neles. E o mundo que os meus pensamentos reais me mostram despontará na sua vista, assim como na minha. 19. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Não estou sozinho em nada. Tudo o que penso ou digo ou faço ensina a todo o universo. Um filho de Deus não pode pensar ou falar ou agir em vão. Ele não pode estar sozinho em coisa alguma. Portanto, está em meu poder mudar todas as mentes junto com a minha, pois o meu poder é o de Deus. 20. Eu estou determinado a ver. Reconhecendo a natureza compartilhada dos meus pensamentos, eu estou determinado a ver. Quero olhar para as testemunhas que me mostram que o pensamento do mundo mudou. Quero contemplar a prova de que o que tem sido feito através de mim tem capacitado o amor a substituir o medo, o riso a substituir as lágrimas e a abundância a substituir a perda. Quero olhar para o mundo real e deixar que ele me ensine que a minha vontade e a vontade de Deus são uma só. Bom, todas essas lições, elas se baseiam em uma coisa só, em como eu me vejo. Se todos compreendessem e aceitassem essa simplicidade da verdade, que milagre veríamos! Com essa primeira lição da revisão aqui, podemos partir do ponto de que ver é pensar, lembra? Então, eu me vejo conforme penso, conforme o sistema de pensamento que eu, o observador da consciência, decidiu se alinhar. Quando este observador ele se alinha a um dos dois sistemas de pensamento, ele não decide só pensar. Pensar é se identificar, ou seja, ele decide ser. Então, o que eu vejo
sempre é o que eu sou. Por isso que não há neutralidade, como diz nessa lição, não há neutralidade nos pensamentos. Sempre é uma declaração do que sou. E o que eu vejo é sempre uma afirmação, uma comprovação disso que eu penso. Todos os pensamentos têm poder, porque é eles que fazem o mundo. É deles que surge o mundo que eu vou ver. Um mundo ilusório ou um mundo real. Todos os pensamentos têm poder porque eles sempre estão dizendo e me mostrando o que sou. Em suma, o que eu estou vendo é sempre o meu reflexo. Eu só posso ver a mim mesmo. O mundo que vejo é o que eu sou, é o pensamento que me identifiquei. Então eles nunca são sem efeito, nunca são neutros. Eles sempre vão gerar essa identificação e sempre vão me fazer ver a verdade ou a ilusão. Assim como eu sempre vou ser a verdade ou a ilusão. Então, a partir daqui, o que eu sou? Já dá pra gente se perguntar o que eu sou? Que mundo eu tenho visto? Como que está aí na sua prática? Aqui no texto diz assim, da mesma forma que o mundo que vejo surge dos meus erros de pensamento, o mundo real surgirá diante dos meus olhos à medida que eu permita que os meus erros sejam corrigidos. A revisão de hoje deve incluir isso. Eu estou permitindo a correção do sistema de pensamento? Ou eu tenho lutado contra, eu tenho resistido a essa correção? Se quero ver o mundo que Deus criou, se quero me reconhecer como a extensão de Deus, onde sou a paz diante de tudo, onde sou a força, a firmeza, a sabedoria, a abundância, onde sou a liberdade, a salvação, onde sou o próprio milagre, se é isso que quero ser e ver, eu preciso permitir, deixar que tudo isso aconteça sem impedir. A segunda lição, que é eu não vejo coisas neutras, ela fala exatamente isso também. Nada do que vejo é neutro, porque tudo está simplesmente testemunhando o que penso. São reflexos dos meus pensamentos, do sistema de pensamento que o observador decidiu se alinhar. Ou seja, eu estou sempre vendo ou o que sou com Deus, a perfeição da criação e extensão de amor de Deus, ou eu estou vendo o que eu fiz, estou vendo a separação e, neste caso, eu estou ferindo a mim mesmo. Porque é só isso que me fere, que me machuca, que me causa dor. Eu mesmo me machuco quando acredito na ilusão. Um mundo de dor, de morte, de falta, só é possível se eu me identificar com a separação. Como falamos ontem, sou eu que dou realidade à ilusão quando penso nela. Se eu não pensasse, não existiria, porque pensar é dar vida, é tornar real. Se eu mudo o pensamento, então o mundo muda. Mas bom, para essas próximas lições, que são aqui a 18 e a 19, vamos tentar deixar mais claro a questão do observador e da consciência. Acho que vai ser bem importante a gente tentar deixar mais claro isso, né? Então assim, tem algo que eu tô sempre falando aqui em todas as lições, bem dizer, que não é o personagem, não é a Bruna, a Maria, a Joana que está fazendo as lições, que está lembrando que é um com Deus, mas é o observador da consciência. É para este observador a prática de cada lição. O observador da consciência é o que a gente desenvolveu até aqui, nessas primeiras 50 lições. Este observador,
é quem observa o mundo, é quem observa o sistema de pensamento da separação rodando, é quem observa o personagem, a Bruna, o que ele está fazendo e por que está fazendo. O observador é o que observa as historinhas aí na cabeça e não se identifica com elas. É quem vê a imagem e sabe que não é a imagem. É aquele que observa tudo e não se envolve com nada. O observador é quem observa de fora, acima do campo de batalha, acima da dualidade, acima do mundo. E por que foi desenvolvido o observador nessas primeiras 50 lições? Porque é este observador que está identificado com o pensamento de separação. Não é a Bruna, é o observador da consciência. E nesta identificação, ele passa a ser a consciência de separação. Então veja aqui, que a gente tem o quê? Um observador e uma consciência de separação. Um observador só e uma consciência de separação. Essa consciência de separação, que é uma consciência só, consciente, sentindo culpa e medo, o que ela faz? Ela se fragmenta, ou seja, consciência é basicamente uma forma de pensar, uma forma diferente da de Deus de pensar. Consciência é uma forma de pensar separação. Essa consciência, quando se fragmenta, ela se fragmenta em inúmeras outras formas de pensar a separação. Mas é o mesmo pensamento, pensado de várias formas diferentes. São várias maneiras de pensar a mesma coisa, a separação, entende? Então, uma consciência só que se divide em várias formas dela mesma, como se fosse um espelho, sabe? Como se fosse um grande espelho que se quebra em vários pedacinhos. É o mesmo espelho, mas agora ele está todo fragmentado, percebe? E aí o que acontece? Cada fragmento dessa consciência, cada pedacinho, cada forma de pensar, faz um autoconceito de si mesmo. E então faz uma imagem desse mesmo, que é por onde vai ser expressado e confirmado este modo de pensar, que é o modo de pensar separação. Então, baseado nisso que eu falei, essa imagem aqui de Bruna, né? Essa imagem aí, o que é? O que é essa imagem? É a consciência de separação. É a própria consciência de separação que tomou uma forma, que está encarnado na Bruna. Então, mais uma vez, olha só, tem um observador e uma consciência pensando de várias formas a mesma coisa. A Bruna é só uma forma de confirmar a separação de Deus. E a partir da Bruna, tem várias outras formas. Então, mesmo que pareça, né, que tem muitas pessoas com pensamentos diferentes, que cada um é uma coisa diferente, é único, é especial, como falo muito, não é. É tudo farinha do mesmo saco. É tudo os pedacinhos, como se fossem os pedacinhos desse espelho que se quebrou. É tudo modos diferentes de confirmar que a separação aconteceu, de confirmar o mesmo pensamento de separação. É tudo a mesma consciência de separação. Se Bruna é diferente da Maria, é só no jeito de demonstrar a separação, na forma de pensar a separação. Mas ambas confirmam a mesma coisa, confirmam o mesmo pensamento, a mesma mentalidade, a mesma mente, é a mesma consciência. Tudo no mundo tem o mesmo propósito, que é esse, confirmar a separação, mas de formas diferentes, com imagens diferentes. Mas está tudo confirmando a mesma coisa, o pensamento de separação, a consciência de separação. Isso por quê? Porque o observador está identificado com a separação. Ele tomou ciência, ele se tornou
a separação. Ele se tornou a consciência de separação. E é este observador que tem que mudar a sua identificação de existência. A Bruna, que era a própria encarnação da separação, agora tem um novo propósito. Esse personagem aí, ele ganha um novo propósito. Por meio dela, o observador ele vai corrigindo a percepção, vai aceitando a mente certa, vai aceitando o Espírito Santo. E neste processo, o que vai acontecendo? A Bruna deixa de ter importância, deixa de ter valor, significado, né? Até porque ela é a separação. Então, ela deixa de ter valor, significado, porque o foco do observador agora não está mais na separação, na Bruna, está no Espírito Santo. É assim que a consciência de separação vai se dissolvendo por intermédio de cada fragmento da Bruna, da Maria, da Joana, da Gisele. À medida que cada fragmento vai se permitindo aceitar o Espírito Santo, a mentalidade de Deus, essa mudança vai acontecendo, essa consciência vai se dissolvendo. Então, assim como na separação, né, somos um, na mentalidade de separação somos um, ainda que parece várias pessoas e coisas diferentes, animais, árvores, mares, é o mesmo pensamento de separação sendo confirmado em imagens diferentes, né? No Espírito Santo também somos um. E por quê? Porque não é a Bruna que está corrigindo a mente dela. É o observador corrigindo a sua percepção de existência. A correção, o milagre que está acontecendo, não é no mundo, não é na vida da Bruna que está ficando melhor. É no observador, é ali que está acontecendo o milagre, é antes do mundo que o milagre acontece. É ele que está retomando a consciência da totalidade, enquanto desfaz a consciência de separação. Quando o observador muda o foco da sua existência, ele está mudando o mundo inteiro. Ele está salvando a si e salvando o mundo, porque ele é o próprio mundo, como eu falei no início. Ele não está sozinho ao experimentar os efeitos dessa mudança de foco, dessa mudança de mentalidade. O mundo está com ele. Cada fragmento de consciência está sendo alcançado em qualquer lugar do mundo, porque é uma única consciência de separação. E quanto mais esse observador ele se decide pelo Espírito Santo, mais essa consciência de separação vai se dissolvendo. Aqui no texto até diz assim, ó: não estou sozinho em nada. Tudo o que penso, tudo o que digo, o que faço, ensina a todo o universo. O que ele está falando é que este observador, ele está ensinando a si mesmo o que ele é a todo tempo. E isso está acontecendo por meio da Bruna, por meio de você, por meio desse personagem. Se este observador está identificado com a separação, ele vai se ver em um corpo. E tudo o que ele fizer, falar, pensar, é para multiplicar essa ilusão, é para fragmentar ainda mais, é para dar mais formas à separação. Mas se este observador ele está como observador realmente, sem se equivocar da sua existência, a Bruna vai ser usada como um instrumento de comunicar a verdade, de demonstrar a verdade, lembrando agora a outros fragmentos da realidade, da única existência. Assim, se vem alguém aqui e diz que não está conseguindo uma coisa, que ela precisa muito, ela está necessitada disso, e eu vejo ela neste lugar de fraqueza, de pequenez, de necessitada, por que eu estou vendo ela assim? Porque eu estou me vendo em um lugar de fraqueza. Eu estou me vendo como Bruna, como fraqueza, como pequena. E eu vou confirmar a separação nesse lugar. Isto é, o observador, ele está, então, ensinando e aprendendo a separação. Está reforçando a separação. Mas se
ela vem, ela fala os problemas dela, o quanto ela não consegue, é fraca, não está conseguindo, precisa disso, está necessitada. E o observador, ele está com o foco na realidade, ele não reconhece a fraqueza, ele reconhece só a força, porque ele está nesse lugar, neste posicionamento mental. A Bruna, então, como um instrumento de comunicação, vai falar ou fazer ali diante daquela pessoa algo que lembre ela, que reforce só a verdade neste observador. Não na pessoa, mas que reforce a verdade no observador. Talvez não vai ser uma coisa que aquela pessoa quer ouvir, talvez não vai ser a ajuda que ela quer. Porque o que ela quer é confirmar as crenças de necessidade dela, de falta que ela tem. Mas vai ser o que vai lembrar da eternidade, do céu, de quem ela realmente é. Quando eu, como observador, aceito a verdade, estou aceitando por todos. E o personagem que tinha o propósito de confirmar a separação, agora tem o propósito de demonstrar e confirmar a verdade, que foi nada mais e nada menos o que Jesus fez em todo o tempo. Vem um monte de gente pedindo ajuda para Jesus. Estou doente, estou necessitado, estou perturbado. E Jesus, ele fazia milagres, porque não reconhecia ninguém neste lugar de fraqueza. O milagre estava acontecendo no observador. Ele via só a realidade, o que é de fato. E assim ele ensinava ao observador a única existência. E este reconhecimento era por todos, estava acontecendo em todos, porque é uma única mente, uma única consciência. Isto é milagre, é a correção do modo de pensar, que por consequência vai ter efeito no mundo, porque conforme eu penso é o mundo que eu vejo. Então, se tem correção na mente, tem correção no mundo. O milagre em mim é um milagre no mundo. Se eu aceito a verdade, estou aceitando por todos, porque é uma consciência só. E para finalizar, vem a lição então que é a última, né? Eu estou determinado a ver, que é o reconhecimento do nosso poder como observador da consciência e como decisor, tomador de decisão, Espírito Santo, que decide e reconhece só a verdade. Eu estou determinado a ver é a decisão que este observador toma só pela verdade. Agora reconheço que tudo parte da minha decisão e o que eu quero é o riso, como fala aqui na lição, é o riso, é a abundância, é o amor, é a totalidade. E isso está onde? Está na mudança de identificação desse sistema de pensamento. Mudo o pensamento, mudo o sistema de pensamento, a forma de pensar, e o mundo muda como efeito dessa correção, deste milagre que acontece na mente. Então, essa revisão é sobre o quanto você está sendo no teu dia a dia vigilante com o sistema de pensamento, com os teus pensamentos, com a verdade, protegendo a verdade na tua mente. Aqui deu para ver a importância da mentalidade, do sistema de pensamento que me identifico, porque nele está incluído o mundo, está incluído todos. A todo instante eu estou sendo a separação ou estou sendo a percepção corrigida. Eu estou sendo o ego ou eu estou sendo Jesus, eu estou sendo o Espírito Santo. E em cada pensamento, em cada ato, eu não estou sozinho, o mundo está comigo. Então eu preciso ser vigilante, eu preciso escolher a verdade a cada instante, porque eu estou conduzindo, a partir da minha identificação de existência, todo o mundo comigo, cada fragmento comigo. Se eu desfaço a consciência de Bruna, é toda a consciência que está sendo desfeita. A correção está acontecendo por todos. Então é daqui, é deste lugar de observador que a prática dessas lições tem que ser feitas, porque é por todos.
sem excluir ninguém.